Eu sei que tem muita gente para entrar ainda, né? Que a gente tem mais de 100 inscritos, e estou vendo que nós temos aqui presentes 53 pessoas, mas em respeito a vocês que estão aqui exatamente na hora combinada, vamos dar início a isso, a esse nosso encontro. Quero me apresentar, eu sou Alex Studer Pagliarini, eu sou presidente executivo da Ampro, e antes de mais nada, antes de começar esse nosso encontro, eu queria aqui, meus votos de solidariedade a mais de 410 mil famílias que perderam parentes e entes queridos para essa pandemia terrível. Tivemos aí a notícia muito triste de mais uma expressão do mundo criativo, né, do mundo artístico, o Paulo Gustavo, que se foi também, muito jovem, no auge da sua carreira. Enfim, uma pandemia que realmente tira a vida de pessoas muito queridas e muito importantes para todos nós. O que nós precisamos mesmo é uma imunização o mais rápido possível, ampla, geral. Precisamos de vacina, né? Eu quero destacar aqui o trabalho de Elza Tsumori, que está aqui com a gente, que lidera a CBIE, a Câmara Brasileira da Indústria de Eventos, e que também nos representa, está sempre à frente de todos os principais movimentos, e o movimento de Unidos pela Vacina, que é também uma forma de a gente contribuir, de fazer a vacina chegar para mais pessoas no menor espaço de tempo. Mas a pandemia é uma ameaça à vida das pessoas, mas é também uma ameaça à pessoa jurídica também, né? Então, a aprovação do projeto de lei 5638, que passa a ser agora a lei 14.148, ela é uma promessa de alívio para aquelas empresas que estão há mais de um ano sofrendo muito, né, com a interrupção da sua principal atividade, que é a atividade de eventos. Então, essa lei é uma conquista do setor. Eu queria aqui destacar o trabalho muito importante de Doreni Caramori, que foi um leão, né, junto às associações. A CBIE atuou, a Ampro atuou fortemente para a aprovação dessa lei, mas Doreni Caramori, presidente da ABRAP, merece nosso destaque pela forma com que se dedicou à aprovação dessa lei. Muito bem. Eu quero também agradecer, principalmente agora, a Paulo Focaccia e todos os seus sócios, seu time, pela iniciativa, né, do Faz Advogados, mais uma vez, em rapidamente se mobilizar e propor esta nossa live de hoje aqui. Alguns de vocês devem se lembrar que, lá no início da pandemia, a gente levou para os nossos associados informações de como lidar com home office, como lidar com o teletrabalho, quais os aspectos legais em torno de relações trabalhistas, de uma maneira geral. A gente teve lives como essa, teve papers de orientação e tal, e eu quero agradecer aqui muito a proatividade e a disposição do Faz Advogados em estar sempre pronto para ajudar o entendimento, né, desses momentos muito importantes. Muito bem. Então, eu quero agradecer a vocês que estão aqui hoje para conhecer melhor, né, os possíveis benefícios dessa lei que acaba de ser aprovada. Tem ainda um percurso, né? Não vou me estender mais, que o especialista aqui é Paulo Focaccia, Rafaela, enfim, o Faz Advogados. Então, agradeço a vocês. Antes de passar para o Paulo, só quero lembrar que hoje mesmo temos outros assuntos, né? A gente não para, e hoje mesmo nós temos um curso da plataforma Amplo Saber sobre LGPD, né? Que também é dado pelo Danilo Roque, que faz parte do time do Faz Advogados, especialista na LGPD. Então, caso vocês ainda não tivessem no radar de vocês, pensem bem em fazer esse curso hoje às 6h30, que é uma forma de conhecer os aspectos gerais da LGPD e evitar problemas com relação à sua aplicação, que vai afetar todas as nossas vidas também, né? Muito bem, não quero mais tomar o tempo.
Quero, então, convidar Paulo Focaccia a que assuma agora aqui a apresentação e deixamos as perguntas para o final, certo, Paulo? E peço a todos que deixem os microfones fechados enquanto acontece a exposição. Muito obrigado. Obrigado, Alexis. Obrigado a todos aí pela presença. A gente está tendo um público maciço que é o diagnóstico mesmo da relevância do assunto, né? Acho que o tema vem em boa hora, na verdade, deveria ter acontecido há 12 meses atrás, né? Mas sempre é tempo e, sem dúvida, como disse anteontem, desculpa, o ministro Paulo Guedes, o setor de eventos, o setor de turismo, o setor de entretenimento como um todo, foi o setor mais afetado economicamente por essa pandemia. Então, esse é um tema de máxima relevância. Quero agradecer a Ampro, aqui na pessoa do Alexis, pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma live e poder levar conteúdo de bastante relevância para vocês. Também quero parabenizar a Elzinha, vi que ela está por aí, Elza Tsumori, o papel dela em frente à CBIE foi importantíssimo, eu diria primordial para a gente ter conseguido juntar aí várias associações e forças para a gente chegar nesse momento de ter o PERSE aprovado. Quero também dar bom dia e boas-vindas para a Rafaela, minha sócia que aqui está, vai dividir hoje comigo o conteúdo e a mesa aqui para a gente debater. Para falar um pouco do PERSE, ou PERSE, né? Aí a fonética, cada um manda como prefere, né? Bom, é um programa extremamente importante e relevante para o mercado, como eu comentei. É um programa que ele veio aprovado das casas do Legislativo, recheado de assuntos muito importantes e que acabou sendo vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, algum desses temas, mas em que pesem esses vetos, há a possibilidade, inclusive já sinalizada pelo próprio Ministério da Economia, de tratamento de alguns desses temas oportunamente via medida provisória, né? Mas, ainda assim, as cláusulas e os artigos que se mantiveram, eles são de extrema importância, de extrema relevância para o mercado, e eles tendem, de fato, a ajudar. E o nosso papel hoje aqui é trazer isso que vocês já devem conhecer, o texto da lei, ou pelo menos já devem ter tido acesso às reportagens, matérias sobre o assunto, com uma abordagem absolutamente prática, né? O que fazer, então, a partir de agora, para que a gente possa usufruir dos benefícios trazidos pelo PERSE, né? Importa dizer também, nesse começo, que essa regulamentação, o PERSE, ele ainda depende de alguns regramentos que devem vir do Ministério da Economia, principalmente, né? Então, o primeiro deles, o PERSE, ali nos seus primeiros artigos da Lei 14.148 de 21, ela menciona de forma bastante abrangente os setores que estariam beneficiados pelo PERSE, mas deve ser regulamentado pelo Ministério da Economia exatamente quais são os quinais que vão poder se beneficiar tanto do eixo tributário quanto do eixo financeiro desse novo regramento, né? Então, isso deve acontecer nos próximos dias, mas até pela forma como a redação está escrita e pelas entidades que encabeçaram a edição, ou pelo menos a pressão nos deputados, senadores e no próprio Poder Executivo para que esse projeto de lei fosse aprovado, aí cabe, do ponto de vista lógico,
nos entender que o mercado de produção, organização de eventos, inclusive eventos promocionais, shows, feiras, e o setor turístico como um todo vão estar abrangidos nesse detalhamento dos KNAIs, né? Da mesma forma, para a utilização dessas novas linhas de crédito que se criaram e que são, na sua origem, garantidas por créditos oriundos do Pronamp e do FGI, não está ainda aprovado o regulamento do Pronamp 2021, né? Segundo o próprio ministro Paulo Guedes, isso deve acontecer nas próximas semanas, e há aí a possibilidade de se ter, talvez, até a inclusão de outros benefícios para esses créditos que possivelmente virão subsidiados, né? Então, são aí cenas dos próximos capítulos, esses dois assuntos, mas, independentemente disso, eu acho que vale a gente agora comentar um pouquinho mais a fundo quais são esses benefícios que o PERSE nos trouxe e como a gente pode utilizá-los. E para isso, aqui até para facilitar a dinâmica, nós dividimos em dois, como eu comentei, em dois grandes eixos, né? O eixo tributário e o eixo financeiro. Então, eu vou convidar a Rafaela para que ela possa nos explicar com detalhes todos as possibilidades tributárias advindas do PERSE, possivelmente para o nosso mercado. Então, Rafa, palavra com você, por favor. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. É um prazer aqui, mais uma vez, fazer parte desse projeto de instrução, de educação, de informação que a Ampro sempre promove para os seus associados e para a gente do FAS Advogados é uma grande alegria participar disso. Bom, como o Paulo já antecipou, a questão do PERSE, ela demanda praticamente a regulamentação de como a coisa, né, de como esse parcelamento, como vai acontecer. Então, em linhas gerais, o que eu gostaria de sinalizar para vocês, para que a gente possa ter até o prazo de que haja essa divulgação da regulamentação, o que as agências, o que as empresas podem fazer nesse ínterim, a partir das dicas que a legislação trouxe, porque são meras dicas, e eu vou contextualizar isso, e daquilo que se vê de legislação similar no passado. Então, precisamos aguardar até vir a regulamentação, podemos adiantar alguns passos, e é nisso que eu vou aqui me focar, tá? Qual que é a diferença? A primeira coisa importante da gente entender do programa de transação tributária para os programas de parcelamentos especiais, como os refis, né, que o governo vem editando desde o ano de 2000. Né? Nós já temos mais de 30 programas de parcelamento especial, que são identificados em geral pela denominação de refis, e os de transação tributária, mais especificamente, a partir do ano passado, quando foi aprovada a Lei 13.988, que, de fato, regulamentou a transação tributária no Brasil. Qual é a diferença entre um e o outro? A transação tributária, que é o tipo de programa ao qual o PERSE está vinculado, do ponto de vista legislativo, ele traz uma vantagem comparativa à questão do refis. Que vantagem é essa? No refis, simplesmente o governo federal dispunha lá de uma série de condições, características para adesão àquele programa de parcelamento, e quem estivesse lá encaixado teria enquadrado, poderia fazer jus daquele parcelamento. A transação tributária, ela traz como vantagem do programa um olhar mais sensível para a característica da condição contributiva de pagamento. Por quê? Porque a transação tributária, ela na essência, ela implica o quê? Uma cessão de mútuo das duas partes. Cada parte, no caso contribuinte e governo, vão abrir mão de alguma coisa que está envolvida naquela relação jurídica que vai ser objeto aí da transação. Nesse sentido,
o que a transação vai perceber de diferença no programa do PERSE? Primeiro ponto aqui de atenção. Eles vão, ainda não saiu na regulamentação, mas seguindo a linha das demais transações legislativas que já foram divulgadas, quando houver a regulamentação, quando estiver aberto o prazo de adesão, as empresas vão lá preencher o seu faturamento bruto dos últimos anos calendários. Não sabemos se será se serão 2 anos calendário. Esse faturamento bruto é o que vai, por meio do sistema, indicar a possibilidade de descontos que serão conferidos para aquele contribuinte. Por que eu digo que é a possibilidade de, né? Porque esta é a lógica da transação tributária. Veja que quando a gente olha para a legislação, ela diz o seguinte, aqui a nova lei do PERSE, ela diz que poderão os débitos tributários serem incluídos nesse projeto, nesse programa de transação, e receberem até 70% de desconto do valor total da dívida em até 145 parcelas. Esse até é justamente a calibragem que o sistema vai fazer entre quais fatores? Entre a natureza do débito que está ali envolvida, entre a capacidade contributiva daquele contribuinte, daquela pessoa jurídica que se colocou na condição de parcelamento e a consolidação de todos os débitos. Por que é importante a gente prestar atenção um a um? Pela legislação, e isso também é uma inovação aqui, o que o legislador garantiu para o contribuinte que vai se beneficiar do PERSE? Ele está dizendo, você não vai precisar pagar a entrada, você não vai precisar oferecer garantias, e isso já é uma vantagem em relação às últimas transações tributárias, então esse projeto ele é extremamente benéfico para o contribuinte nesse sentido, e ele diz também o seguinte, você, contribuinte, vai poder escolher quais débitos você vai querer transacionar, você vai querer incluir nesse programa de parcelamento. Então, pode ser que tenham débitos em relação aos quais vocês não queiram, né, vocês que eu digo aqui, pessoas jurídicas que estão nos assistindo, não queiram incluir no parcelamento, porque se trata de uma tese judicial muito boa e que tem grandes chances de ali termos vitória, mas há outros débitos que estão inscritos em dívida ativa ou que são discutidos de maneira ativa judicialmente, né, aquelas teses, em geral, mandado de segurança, ação anulatória, e que não se verifica uma jurisprudência firme e que vocês podem resolver ali, incluir nesse momento, aproveitando esse prazo de pagamento, esses descontos que vão surgir sobre aquele débito. Às vezes, e aqui mais um ponto de atenção, é difícil entender o aspecto financeiro de vantagem. Por isso que eu chamo a atenção para vocês de o trabalho começar desde já, mesmo que nós tenhamos alguma diferença na regulamentação. Porque a transação, num primeiro momento, ela vai se destinar a débitos que estejam inscritos em dívida ativa. Aonde eu enxergo isso? No ECAC da Receita Federal, onde nós temos lá 2 grandes classes de débitos, aqueles que são acompanhados pela Receita Federal e aqueles que são inscritos em dívida ativa e que a Procuradoria já está em vias de execução. Olhando para esses 2 grandes cenários que a gente encontra pelo ECAC, eu diria a vocês que antes mesmo da regulamentação, a potencialidade de esse programa abarcar aquilo que está inscrito em dívida ativa é 100%. Porque a transação ela é voltada a débitos judicializados. Pode ser que nós tenhamos aí, na regulamentação, também uma abertura para abranger débitos que ainda não estejam inscritos em dívida ativa e que possamos incluir isso no programa de parcelamento. Então, é importante que as agências já tenham conhecimento desses seus débitos, com essas 2 grandes naturezas, e a partir daí comece-se a fazer um exercício de composição daquilo que pode ser objeto do desconto da dívida. O que é esse objeto do desconto da dívida?
novamente, num primeiro momento, pelas referências que a lei traz, pelas referências que temos na legislação já da Lei Geral de Transação Tributária, das outras transações que vieram sendo divulgadas nos últimos meses, né, porque essa lei de transação ela é de 2020, se verifica que o débito ele vai ser atingido no desconto em relação à multa, juros e encargos. O principal, ele não é atingido. Aquilo que é o tributo principal, ele não é atingido com o desconto. Daí vem a questão que a legislação traz, no sentido de dizer que o desconto se dará até 70% do valor total da dívida. Por quê? A gente não sabe qual a composição de cada débito. Se esse débito ele tem um principal maior, então vou dar um exemplo aqui, uma conta de COFINS de R$1.000, e só que esse R$1.000 ele vem de julho do ano passado. De lá para cá, nós teremos 20% de multa de mora, teremos Selic de lá para cá, e se já estiver inscrito em dívida ativa, também honorários de advogado. Então, a composição do desconto dos 70% vai afetar essas 3 parcelas, não a parcela do tributo principal, tá? Esse é um ponto que é importante que todos tenhamos em mente para justamente planejar como vai se dar essa adesão ao programa do PERSE. E isso, de novo, repito para vocês, estou afirmando com base naquilo que hoje nós temos legislativamente apresentado e que poderá, eventualmente, sofrer alguma mudança, sofrer talvez melhor, uma elasticidade dessa condição que o legislador traga aqui para os beneficiários do programa do PERSE. Então, ponto importante, como disse a vocês, é importante desde já olhar para esses débitos, planejar do ponto de vista financeiro, aquilo que vai ser objeto de desconto, para que vocês possam ter um pouco da noção do caixa, de como isso vai se desenvolver. Estamos numa situação de termos uma condição de até 145 parcelas, mas isso, como eu disse a vocês, não é um cheque certo, ou seja, se eu tenho uma dívida de 5 milhões, eu vou parcelá-la em 145 meses, isso não é certo, porque realmente o sistema da transação é o que vai fazer essa calibragem entre o quanto o contribuinte pode pagar, considerando a receita bruta dos últimos anos, e o quanto existe aí de flexibilidade em parcelas, já aproveitando o desconto que vai ser concedido sobre juros, multa e encargos. Quando acontecer da regulamentação do programa PERSE, vai haver uma divulgação de um prazo para adesão. Esse também é um ponto importante aqui da gente ficar atento. Esse prazo de adesão, ele é de 4 meses desde o momento em que vai abrir o programa. Existem 2 formas de aderir a uma transação tributária. A adesão em si, que imputam-se os dados no programa, muito provavelmente, aqui vou dizer, olhando para transações anteriores, que dados vão ser solicitados do contribuinte? A receita bruta de determinados exercícios, se possui ou não possui funcionários, quais os débitos ali que precisam ou que se querem incluir, e a partir dali o programa vai processar esse desconto e essa forma de parcelamento que vai ser cabível para aquele CNPJ. Porém, existe uma outra forma de participar do programa, que se trata do requerimento individual. O que é esse requerimento individual? Aqui, especificamente no PERSE, nós não temos a informação de como eles vão regular o requerimento, mas olhando para trás, olhando para outras transações, se trata de um pedido especial que aquele CNPJ quer encaminhar para a Procuradoria, porque eventualmente alguma condição do plano de adesão não está, não digo vantajoso, mas não está possível para a condição dele. Algum débito ali deveria estar inscrito para aproveitar o PERSE e não está. Então, tem movimentos que precisam ser feitos para que
o pedido de transação seja efetivamente apresentado. Então, esses movimentos, eles poderão compor o que a legislação traz aqui no sentido de pedido individual. Dado esse ponto, pessoal, mais um alerta da importância de preparar isso com antecedência. Por quê? Vamos aqui pensar, se a transação abranger débitos que estejam exclusivamente inscritos em dívida ativa, e nós, dentro de casa, observarmos lá no nosso ECAC que há débitos pendentes que nós não teremos condições de pagar se não for via um parcelamento, vale um movimento de tentar, junto à Procuradoria, buscar essa inscrição. Se vai ser possível ou não vai ser possível, em cada transação existe um procedimento que a gente vem vendo na prática ser cumprido. Então, até nesse ponto, depois, caso vocês precisem de auxílio, o nosso sócio, o Dr. Léo Lopes, da área de contencioso tributário, é especialista na parte de transações tributárias, fez diversas desde a edição da lei no ano passado, e ele poderá auxiliar, caso assim alguém queira, nessa corrida do ouro, que é realmente a verificação dos débitos, eventualmente uma questão de inscrição em dívida ativa que precise ser movimentada para aproveitar esse programa. Então, já divulgo e coloco à disposição de vocês. E, por fim, aqui que vale também o destaque dentre as questões, e aí eu fico inteiramente aberta a perguntas que se apresentem, eu busquei realmente trazer algo que não está no texto da lei, que vem da nossa experiência, porque muita coisa vai se apresentar de forma regulamentar ainda. Mas tem um dispositivo aqui no PERSE que fala da participação das associações de contribuintes nesse movimento de adesão à transação tributária. Não está dizendo como será a participação, porque depende de regulamentação, mas está dizendo que a associação poderá fazê-lo. E poderá fazê-lo de que forma? De forma a pedir preferência, prioridade para a adesão dos seus filiados, para solução de alguma questão dos seus filiados. Então, esse é um ponto que a gente vai ficar bastante atento aqui durante as regulamentações para conversar com o Alexis, porque se houver algo que a Ampro puder fazer no sentido de abrir caminhos, de facilitar diálogos, nós vamos auxiliar a subsidiar esse caminho, esse diálogo, porque é um ponto novo, é um ponto muito bom, inclusive para o setor, né? Estamos aqui conversando por meio da associação, ou seja, esse é o objetivo. Deixe-me ver, eu acredito que esses sejam os principais pontos, fico à disposição para dúvidas ao final, Paulo, Alexis, algum ponto que vocês aqui também queiram e que eu tenha passado ao largo, me questionem e a gente vai seguindo junto até o final. Obrigada. Legal. Excelente, Rafa, parabéns pela exposição, obrigado aí pelo conteúdo. Paulo, só um não. minutinho, por favor. Claro. Eu tenho uma pergunta, talvez a gente pudesse fazer aqui a pergunta especificamente com relação a esse aspecto, antes de passar para a parte do crédito, né? Que tem uma pergunta só aqui que veio, quem já tem refis em andamento poderá renegociar no novo sistema? Olha só, em tese, aqui a legislação não traz com clareza isso. De novo, partindo daquilo que nós já vimos, em tese deverá ser possível. Aí o que ocorre? Da mesma maneira como os contribuintes que têm processos judiciais, que têm, sejam de forma executiva, sejam de forma ativa, né, que é as teses que são discutidas, existe aqui a obrigatoriedade do contribuinte que quiser incluir aquele débito de desistir da discussão do processo que ali, né, aquele débito é objeto. Penso eu que se a regulamentação abrir para débitos que estão incluídos no refis, vai se desistir do refis e vai se incluir aquele débito dentro desse programa. Mas assim, a lei não traz. Ela não traz especificamente isso. Então, a gente vai precisar aguardar a regulamentação para ver se vai abrir a possibilidade de quaisquer débitos inscritos em dívida ativa, independentemente da condição, se parcelados ou não,
se somente inscritos, ou até a condição, como eu disse a vocês, de simplesmente constituídos, né, que é o que a gente diz da dívida que está, é o COFINS que eu não paguei no mês passado, mas que não está inscrito em dívida ativa ainda. Então, a gente vai precisar aguardar a regulamentação para ver, tá? Então, o que é certo é aquilo que está inscrito em dívida ativa. O reparcelamento, vamos precisar aguardar. Bom, outras perguntas aqui. Se teremos acesso à gravação, se o FAS Advogados não se opõe, a gente sobe depois essa gravação para o nosso canal no YouTube e fica à disposição para consultas, né, quem quiser ver depois a gravação. Sem oposição do nosso lado. Sem problema. A outra pergunta é: quem se filiar a associações do setor a partir desse momento também teria esse mesmo acesso aos benefícios? Entendo que sim, né? Não sei se... Porque, na verdade, o benefício ele é vinculado ao CNPJ, né? O que a associação vai fazer é um auxílio de abrir caminhos, de dizer, olha aqui para essa minha lista de CNPJ, eu gostaria de uma prioridade, eu gostaria de algum ponto aqui que caiba de auxílio, mas o per se ele é individual para cada CNPJ, então não haveria problema de um ingresso futuro, ele se beneficiaria dessa abertura de caminhos da mesma maneira. Eu queria só fazer um comentário que a Ampro fez recentemente, junto aos seus associados, uma pesquisa fugiu aqui agora a classificação de empresas. QNAIs. Dos QNAIs. Dos QNAIs, né? Que ainda não foi regulamentado quais são os QNAIs que seriam incluídos, né, como empresas relacionadas a eventos. Então, nós fizemos essa pesquisa, a gente já coletou uma série de QNAIs que nós vamos proativamente enviar para o governo, né, enfim, os QNAIs que possam... Porque não é tão claro assim, ou seja, a empresa que tem uma relação direta com eventos, né, por exemplo, uma casa de espetáculos ou um espaço para eventos, isso está claro, mas... e uma agência que presta serviços para eventos e também para outros tipos de atividades. Tal. Então, existe aí algumas áreas cinzas que vão ficar mais claras no momento da regulamentação, e a Ampro vai continuar ativa para incluir o maior número de QNAIs, né, possíveis aí. Excelente iniciativa, Alexis. É determinante esse movimento para que realmente os beneficiários possam ser tantos quantos os QNAIs estiverem lá previstos. Excelente iniciativa. Beleza. Tem outra pergunta aqui. Os débitos que não estão incluídos ainda em dívida ativa precisarão fazer requerimento individual? Esse é o ponto que eu disse a vocês, que cada transação vem trazendo um modus operandi, né? E como a gente não sabe ainda qual vai ser a regulamentação dessa transação, mas uma coisa ela já é bastante certa, ela vai abranger aquilo que está inscrito em dívida ativa. Então, eu diria, como recomendação, se a gente olha para a nossa carteira de débitos e já visualizamos a impossibilidade de pagá-los ou de discuti-los, buscaria sim uma maneira de acesso à procuradoria visando essa inscrição para poder se beneficiar. Qual vai ser o procedimento que a procuradoria vai determinar para essa inscrição, vai ser no caso a caso, porque isso não está regulamentado ainda, né? Então, como o acesso do contribuinte à procuradoria, ele independe da condição de transação, seria importante que já se fizessem os movimentos para entender o procedimento, para que se busque essa condição melhor, que é a mais certa que vai abranger, que são os débitos inscritos em dívida ativa, para que a empresa possa se beneficiar. Então, recomendo fortemente quem já fizer esse seu trabalho de avaliação dentro de casa e verifique a impossibilidade de pagamento do débito não inscrito, que busque a sua inscrição. Bom, tem mais duas perguntas aqui que eu acho que elas podem ser respondidas mais à frente quando nós agora falamos do crédito, né? Uma é, quem tem benefício do Pronamp pode se beneficiar também do PES, não vou falar agora sobre isso, e informações sobre o MEI e a possibilidade de adesão ao PES, né, para quem é MEI.
E aqui tem outra pergunta, que é setores de estacionamento, valet e mão de obra temporária também entrarão no programa? É aquilo que a gente estava dizendo, né? Isso vem na regulamentação, quais são os quinais que poderão se habilitar. Isso ainda tem um campo, porque você tem que entender que, além do setor de eventos, que por si só é uma cadeia muito ampla, né? O ecossistema de eventos, né? Se você pensar, ele tem repercussão em diversos subsetores, mas também o turismo está envolvido, né? O turismo conseguiu entrar no meio do caminho e se beneficiar também. Então, existem muitos quinais envolvidos, direta ou indiretamente. Este é o ponto, né? Até como é que nós vamos conseguir incluir o máximo possível de quinais válidos aqui. Eu acho, então, que a gente poderia passar, né, Paulo, para a próxima análise e depois respondemos outras perguntas. Vamos. Só eu queria fazer um comentário a respeito da parte tributária. Na verdade, não é nenhum comentário, é só sublinhar uma passagem que a Rafaela nos deixou, que eu acho que a palavra de ordem nesse momento é planejamento, né? A gente está nessa fase de um pouco de incerteza, a gente estava com muita incerteza, agora nós estamos com um pouco de incerteza, né? O importante agora é planejamento. Planejamento para que a gente possa ter as informações corretas, informações de balanços dos anos anteriores, para que isso possa ser apresentado no momento oportuno, informações de total de dívida tributária, informações sobre eventuais parcelamentos anteriores que foram utilizados, informações de ações judiciais, como a Rafaela falou, para que a gente possa usufruir, e não é um benefício pequeno, 70% de redução, 145 meses para pagar, não é um benefício irrelevante, né? Mas para isso eu vou ter que desistir de algumas ações, isso pode ter custo, não pode ter custo, então eu acho que o momento agora é cada um sentar com os seus advogados, com os seus contadores, e se planejar, né? Para que assim que a gente tenha essa regulamentação, a gente possa fazer o mais rápido possível o movimento de adesão ao plano de transação tributária, né? Então, fica aí, depois eu vou colocar os meus dados aqui, meu e-mail, meu WhatsApp, enfim, para quem quiser bater um papo de como fazer esse planejamento, como se organizar. Mas vamos falar agora um pouquinho, então, também sobre o segundo eixo, né? O segundo eixo que a gente desenhou é o eixo financeiro, né? Então, o governo ele olhou para as questões tributárias, dizendo que a gente necessariamente precisa então de todo esse benefício, de todo esse arcabouço tributário para que se possa impulsionar o mercado, mas também esse mercado, além de deixar de sair dinheiro do caixa, ele precisa de uma injeção de dinheiro no caixa. Então, o governo olhou para a torneira que enche a pia e também para fechar o ralo, né, para os dois lados. E agora a gente vai falar exatamente de como nos financiar, aonde encontrar esses recursos, né? Então, no texto original, aprovado nas duas casas legislativas, o governo, o Congresso Nacional aprovou a criação de uma linha de crédito específica para os atuantes nesse setor, nesse mercado, e com, inclusive, obrigatoriedade de execução dessas linhas de crédito para todos os bancos públicos e privados. Obviamente que, pela leitura daquele texto, ficava muito mais claro que era mandatório, de fato, para os bancos públicos, né? E criou, e essa parte sim foi mantida, a ferramenta e o mecanismo de crédito para os agentes financeiros, né? Então, o programa de garantia aos setores que essa mesma lei 14.148 criou, ela, na verdade, ela cria linha de garantia para que os bancos e outros agentes financeiros possam oferecer crédito ou para que eles possam conceder crédito para os setores que estão elencados aí nessas regras do PERSE, né? E aí ele cria toda a estrutura, né? Foi muito bem feito, como de fato sempre é,
essas regras legislativas quando envolvem bancos, né, dessas contragarantias. Então, parte dessas contragarantias vão vir do Pronamp, até 20% do Pronamp, com R$ 1 bilhão ali de limite, uma parte do FGI com outros 500 milhões de reais de limite, mas que isso vai proporcionar e vai oferecer para que os bancos possam conceder e oferecer esse crédito subsidiado, né? No texto original, vinha já uma sugestão de taxa de juros que deveria ou que poderia, no máximo, ser cobrado pelos bancos. Isso foi vetado, mas ainda assim foram mantidas algumas regras para esses novos empréstimos que forem concedidos ou que a gente vá buscar no âmbito do PERSE, né? Então, essas regras valem para todos os créditos que forem buscados em até 180 dias a contar da publicação da lei, que aconteceu ontem, né? Obrigatoriamente, esses créditos vão vir com carência de no mínimo 6 e de no máximo 12 meses, prazo de pagamento de no mínimo 12 e de no máximo 60 meses. E por toda a criação e por toda a construção das contragarantias, muito provavelmente serão créditos subsidiados, né? Então, os juros devem ser subsidiados à medida em que os bancos têm uma garantia caso o devedor fique inadimplente, né? Não quer dizer isso, e a lei deixa muito claro, que há uma brecha para que não paguemos ou para que esses créditos não sejam pagos para as instituições financeiras. Muito pelo contrário, a lei ela deixa bastante transparente que os bancos vão tomar todas as medidas, inclusive só vão poder acessar essas contragarantias se tiverem tomado absolutamente todas as medidas para a recuperação daquele crédito, o que nos leva a crer que, de fato, vai ser uma operação de crédito normal, à exceção dessas pequenas regras e muito benéficas que eu comentei, e também pelo fato de o próprio PERSE ter estendido a validade de algumas certidões negativas que são obrigatórias, mandatórias, para que esses créditos possam ser avaliados pelos bancos, né? Então, para todos aqueles setores envolvidos no PERSE, algumas certidões negativas passam a ter validade maior, o que é bastante interessante, já que isso é questão obrigatória para concessão de crédito, né? Esse é o crédito, a gente ainda não tem as regras do Pronamp, como eu falei, né? O regulamento do Pronamp ainda não foi aprovado esse ano, então a gente não sabe ainda responder se quem já tomou crédito Pronamp, se vai poder tomar esse novo crédito, mas o que a gente já começou a estudar, inclusive a assessorar alguns players desse mercado, no sentido de avaliar os eventuais contratos com bancos que já existam, para a gente entender, primeiro, se é benéfico ir buscar uma nova linha de crédito, e segundo, se é possível a portabilidade ou alongamento dessas dívidas passadas com os benefícios do PERSE, né? Então, aqui, recomendação prática, de novo, assim como a Rafaela mencionou o planejamento no eixo tributário, aqui é o planejamento no eixo financeiro também. A gente fazer a compilação de todos os contratos de crédito com instituições financeiras que já existam, entabular isso e a gente entender se é possível ou não, assim que as regras forem esclarecidas e determinadas, a adesão a essas novas linhas de crédito que devem começar a vir tanto dos bancos públicos quanto dos bancos privados, né? Então, esse basicamente é o eixo financeiro, né? E uma coisa interessante, Alex, até de uma pergunta que veio, né, a respeito de MEI, estacionamentos e mão de obra temporária, se poderão entrar no programa, né? Então, é isso que a gente comentou, vai depender das classificações KNAI
que vão ser divulgadas pelo Ministério da Economia, mas uma coisa muito interessante, o artigo 2º da lei do PERSE, ele menciona ali todos os setores, né, todos os serviços que estão envolvidos e que podem se beneficiar, né? E no seu inciso 4º, ele diz: prestação de serviço turístico conforme artigo 21 da Lei 11.771 de 2008, que é a Lei Geral do Turismo. E quando a gente recorre à Lei Geral do Turismo, essa lei sim, ela é super ampla, né? Ela chega a dizer que são considerados serviços turísticos todos os aparelhos turísticos que podem ser envolvidos. E aí ele pode ir, né? Claro, desse serviço de estacionamento, mão de obra envolvida para o turismo, até, obviamente, os serviços mais direto, ou pelo menos que a gente entenda mais objetivamente ligados ao turismo. Então, a inclusão desse inciso 4º nesse parágrafo, nesse artigo do PERSE, ele nos deixa a impressão que, de fato, essa a divulgação dos quinais ela vai ser bastante ampla, né? E se não for, há condições totais de questionamento, à medida em que, por exemplo, mão de obra temporária para ações, por exemplo, de trade, ou que de alguma forma envolvam aparelho turístico, por exemplo, né? Ela pode ser questionada ou ela pode ser acessada via o PERSE, né? Então, esse é o eixo financeiro, e, de novo, assim como a gente falou no eixo tributário, a gente precisa esperar um pouquinho de cenas dos próximos capítulos, tá? Eu vou deixar aqui no chat um link com um paper que a gente produziu, quero crer que também já está nos canais da Ampro, com um resumo a respeito do que foi sancionado pelo Bolsonaro, né, pelo presidente da República. Então, ali também tem mais alguns comentários, se vocês tiverem alguma dúvida. Isso foi distribuído, sim, para todos os associados amplo, né? Esse programa logo no momento que foi produzido. Então, eu estou vendo aqui algumas perguntas com relação ao Simples, né? Como é que seria com relação ao Simples, o que pode se prever. Aqui está assim, só os débitos que estão inscritos na PGFN farão parte do PERSE, né? E se o crédito pode ser concedido para empresas de capital estrangeiro. Bom, vou falar da parte tributária, Paulo, depois te deixo essa última, que é de concessão do crédito. Em relação ao Simples e o regime tributário dos contribuintes que poderão ser beneficiários aqui no PERSE, ele não foi determinado. Então, o que é determinante realmente é a atividade econômica desse contribuinte. Vou usar aqui o exemplo, se uma agência que tiver o CNAE ali indicado pelo ministro da Economia, futuramente na regulamentação, ela tiver o seu regime entendido pelo Simples, presumido ou real, não será objeto de restrição. O ponto será o débito que ela vai ter. E aí eu já entro na segunda questão, que é os débitos inscritos na PGFN, né, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, num primeiro momento, é o que nos leva a entender que sim, que que essa transação se dê abarcada sobre débitos inscritos em dívida ativa, a exemplo do que já vimos outras transações. Mas também podemos aqui ter alguma novidade, considerando a especialidade do projeto, a necessidade de acolhida do setor, pode ser que a regulamentação traga alguma outra questão de maior ainda extensão, de maior benefício. Tem mais alguma? Do crédito para empresas de capital estrangeiro, e também acrescento aqui, Paulo, que é da mesma pessoa a pergunta, ela diz o seguinte: entendi que será administrado pelo BNDES, mas esta linha de crédito será concedida por quais instituições? Então, vamos lá. A lei ela deixa ali a bola pingando nessa questão de empresas de capital estrangeira, mas ela diz empresas sediadas
ou estabelecidas no Brasil, o que nos leva a crer que sim, empresas de capital estrangeiro que tenham atividade no Brasil regulamentar vão poder aderir ao PERSE, né? De novo, a gente tem que esperar um pouco para entender, principalmente na linha financeira, para entender como é que vão ser as regras do Pronamp, mas a princípio sim, pelo texto da lei, a gente entende que as empresas de capital estrangeiro vão poder aderir. O André Carvalhal, que colocou a questão do BNDES, está correto. O BNDES ele é o responsável por gerenciar todo esse fundo que vai servir de contragarantia para os bancos, né? O BNDES ele não concede empréstimo direto para nenhuma empresa. Isso é sempre repassado por algum outro banco, alguma instituição financeira aprovada pelo Banco Central. Então, tanto os bancos públicos, quanto bancos privados, quanto outras instituições de crédito que tenham autorização para repasse, tanto de valores de BNDES quanto valores de Pronamp, são quem a gente vai ter que recorrer, né? O BNDES ele vai ser responsável pela administração dos valores que vão ser usados para contragarantia dos bancos, né? Mas o crédito em si vai ser concedido pelos bancos, tanto público quanto privado e outras instituições de crédito, né? Eu vejo aqui uma pergunta sobre renegociações de empréstimos já feitos com a FGI. Isso já foi abordado, mas se quiser comentar. Então, esse é o ponto que eu coloquei, né? A gente vai ter que olhar os contratos de crédito que já existem para entender no próprio, primeiro, né? No próprio contrato, se há a possibilidade de portabilidade do crédito, renegociação desse crédito, ou mesmo o alongamento. O alongamento entendido pela busca de um novo empréstimo com taxas de juros e condições mais benéficas para que eu possa quitar um empréstimo anterior, alonguei minha dívida, né? Então, para isso, o primeiro passo que eu chamo de planejamento é olhar o que já existe, olhar os nossos contratos com os bancos para entender se vai ser possível essa portabilidade ou essa negociação desses contratos, né? Daqueles créditos já tomados com a FGI, segue a mesma regra, né? É um contrato de concessão de crédito que ele tem as suas regras, o seu regramento próprio, né? Então, a gente tem que olhar contrato por contrato para poder responder. Né? Aqui tem uma pergunta com relação ao artigo 7, que diz que falava, no inciso 2, que foi vetado, falava num limite de 6% ao ano mais Selic. Nesse texto final... Não existe limite de juros. Na verdade, a limitação de juros existente no Brasil é decorrente da lei da usura e ela não se aplica a bancos e instituições financeiras, né? Então, os bancos e instituições financeiras em geral, eles não têm limitação de juros. Foi uma pena o veto, e esse é um que a gente apostava que não seria vetado, porque era uma indicação muito importante, mas a gente acredita, por conta de toda essa estrutura de contragarantias que foi criada, que esses juros deve ser subsidiado. Então, deve ser um juros mais baixo que as médias de mercado, sim. Com relação a ONGs, como é que seria? As ONGs podem se habilitar? O PERSE ele fala assim de associações e entidades sem fins lucrativos. A gente precisa entender o que quer dizer por ONG especificamente, né? Se tem todos os certificados de filantropia, de isenção de impostos, ou se a gente está falando de uma associação sem fins lucrativos. O PERSE ele deixa claro que são pessoas jurídicas, podem ser empresas, entidades, associações e por aí vai. Para quem escreveu, me procura direitinho, eu quero conhecer o estatuto da ONG para dizer se, com as informações que a gente tem agora, se isso daí vai poder ser, se essa ONG vai poder se beneficiar. Eu estou deixando meus dados aqui. Outra pergunta, se tem regras de limite de valores dos empréstimos. Não tem. O que tem é um limite de valores, vai haver esse limite de valores quando for divulgado
ao regulamento do Pronamp de contragarantias, né? O mercado está falando de 1,5 bilhão de real, então esse é o limite do que o BNDES, através de Pronamp mais FGI, teria de contragarantia para os bancos que concedam empréstimo para essas empresas, né? Pode-se concluir que talvez o limite, então, seja o limite da contragarantia de 1,5 bi, já que para a concessão desses créditos, os bancos eles não devem pedir garantias reais, fidejussórias, talvez aval, se assim achar oportuno dos sócios da empresa, talvez seja esse 1,5 bi, mas não está dito que haveria essa limitação de recurso total não para concessão de crédito. Empresas que, devido à pandemia, tiveram seu endividamento aumentado em 2020, poderão solicitar o PES? Eu acho que esse é o foco, viu? É alongamento dessa dívida para dar um impulsionamento para os próximos 3 anos. Tem uma pesquisa da GV que diz que, com essas regras aprovadas pelo PERSE essa semana, o mercado vai demorar 3 anos, 36 meses, para voltar ao nível de atividade de 2019, começo de 2020, né? Então, a ideia é esse alongamento. Você aumentou seu endividamento, a gente precisa olhar esse contrato para saber se eu consigo transacionar com ele. Transacionar significa alongar essa dívida, romper esse contrato com o banco, tomar um contrato com outro banco que vai te conceder empréstimo do PERSE, ou se é possível portar essa dívida. Mas, a princípio, o PERSE, a meu ver, e aqui não está escrito em lugar nenhum, ele vem muito mais na linha de renegociação de dívidas de empresas já endividadas do que propriamente novos créditos para caixa novo, né? Então, eu acho que esse a radiografia é o que o PERSE quis atingir, exatamente esse caso. Aqui pergunta se existe uma expectativa ou trabalho junto ao Congresso de tentar derrubar vetos como esse do artigo 7. Queria só fazer um comentário que continua o trabalho, no posicionamento tanto do presidente da República como também do ministro Paulo Guedes, demonstrado uma sensibilidade, quer dizer, alguns pontos foram vetados, mas existe uma sensibilidade de continuar discutindo possibilidades nesse sentido, tanto da isenção de juros, de tributos, né, federais, PIS, COFINS, CSLL, PASEP e tal, como também, quer dizer, os vetos que foram colocados, quer dizer, tentar encontrar alguma forma, não talvez os 5 anos de isenção de impostos, como era previamente, né, o projeto de lei previa, mas, de repente, algo, e eles disseram que talvez para aqueles que estão sofrendo mais, enfim, deixaram uma brecha de trabalho e vai continuar esse trabalho, né, Paulo? É isso. O deputado que encabeçou isso, o deputado Felipe Carreiras, está fazendo um trabalho muito competente e apoiou muito, ouviu muito o setor e apoiou muito a aprovação do PL lá nas casas do Legislativo, né? E ontem mesmo já teve uma manifestação dele na Câmara dos Deputados, né, cobrando uma solução a alguns dos vetos, incluindo esse do artigo 7º. Esse do artigo 7º ele é muito delicado porque ele acaba mexendo com a operação dos bancos, né? Toda vez que você mexe com a operação dos bancos via lei, é um pouco mais complicado. Mas, primeiro, há esse movimento, então, na Câmara dos Deputados para cobrar a solução para os vetos. Há uma indicação do Paulo Guedes no pronunciamento a respeito do PERSE que algumas das medidas vetadas elas podem ser trabalhadas via medida provisória assim que for aprovado o regulamento do Pronamp. E então acho que há essa mobilização, sim, tá? Tem uma pergunta aqui que foi específica no campo trabalhista, né? Se tem alguma coisa no sentido... Eu queria só comentar aqui a antiga 14020, né, que previa a redução de jornadas de trabalho com redução de salários, né?
ela foi reeditada, ou seja, ela está válida hoje. Você pode reduzir 25%, 50%, 75%, ou até mesmo suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, né? Ela voltou, ela está vigente agora, novamente, né? Enfim, então, eu não sei se é isso que responde, que foi colocado. E tem mais uma... desculpe. Não, imagina. Então, o projeto original que foi aprovado nas câmaras do Legislativo, ele trazia, sim, a extensão dessas medidas trabalhistas que o Alexis comentou, mas ela acabou perdendo o objeto à medida em que a 1420 e 1421 foi aprovada novamente, ou seja, aquelas medidas protetivas do trabalho, elas acabaram então sendo renovadas, né? Então não tem essas regras trabalhistas no per se, mas isso daí está em medida provisória. Inclusive tem um paper também a respeito desses assuntos trabalhistas, deve estar nas redes da Ampro, se não tiver, ou eu vou colocar aqui, anyway, aqui no nosso chat, para vocês também terem o conteúdo. Tem mais uma pergunta aqui que é... Bom, se existe uma previsão para essa regulamentação do PERSE, se dá para prever, baseado em um histórico, né, de casos semelhantes? Não tem. Tem uma indicação do ministro Paulo Guedes que deve acontecer nas próximas semanas, mas a gente não tem com clareza uma data que isso poderia acontecer. E outra é sobre devolução de valores em razão... Opa, subiu aqui outra pergunta, Desculpa. Tirou do quadro. Uhum. Não, tranquilo. É sobre devolução de valores em relação, em razão de cancelamento de eventos. Então, tem uma medida provisória a respeito desse assunto, muito mais focada para o setor de turismo, né? Que prevê a forma de devolução desses valores. Não está tratado no per se, está tratado nessa medida provisória e ela já está em vigor, pode ser acessada, sim. Quem teve essa dúvida, me procura, meus dados estão aí, que eu oriento direitinho como chegar lá. Tem 2 perguntas aqui da mesma pessoa, que é: o Pronamp não disponibilizou empréstimos para empresas com endividamento superior a 50% do faturamento, no caso do PERSE. As instituições bancárias participantes são obrigadas a conceder o crédito para essas empresas com esse endividamento acima dos 50% do faturamento? Bom, de novo, a gente não tem a regra do Pronamp para esse ano aprovada, então eu não sei responder isso, a gente vai precisar esperar. O texto original da lei, ele trazia essa obrigatoriedade da pergunta 2, e inclusive ele trazia um waiver para empresas que não tinham certidão negativa, empresas com nível de endividamento acima de 2, né? E que eventualmente estavam até sem receita, né, sem faturamento. Isso tudo caiu, isso tudo foi vetado, né? Mas quando a gente lê a exposição de motivos da lei que foi aprovada, ela manteve essa ideia de superendividamento. Então, e aqui é uma conclusão absolutamente interpretativa, tá? Que deve vir no regramento do Pronamp a possibilidade para esses setores abrangidos pelo per se, para que, mesmo que haja nível de endividamento acima de 2, para que essas empresas possam sim recorrer a novos créditos. E a outra parte da pergunta uma coisa da renegociação, né, de empréstimos existentes. Isso, se vai poder haver negociação, é aquilo, a gente vai precisar olhar o contrato, né? O contrato com o banco, para saber se ele pode ser portado, para saber se ele pode ser renegociado, se há alguma penalidade, porque muitas vezes, quando a gente recorre a créditos já incentivados, como um Pronamp, né,
a ruptura desse contrato para que a gente possa buscar um outro contrato mais benéfico, um alongamento, uma renegociação, ele traz alguma penalidade, né? Então, é isso que precisa ser observado. Então, minha recomendação é, junta todos os contratos que a gente tem de concessão de crédito, vamos fazer uma, entre aspas aqui, microauditoria, colocar todos os pontos ali que poderiam prevenir uma eventual renegociação, para que a gente possa saber o que dali pode ser incluído em novo contrato per se ou não. Nessas análises de acesso a crédito seriam em relação ao faturamento pré-Covid. Se não me engano, tinha isso na PL, mas não vi se foi vetado. Pedro, eu não entendi a sua pergunta. Ele não trata, na verdade, o começo da lei ele fala, né, o enfrentamento dos efeitos da pandemia, né? Posso, talvez aqui, concluir que a sua pergunta é: meu endividamento é anterior, né? Tá aqui, então, porque o ano de 2000 o faturamento foi muito menor. É isso, eu acho que é isso que o mercado, é isso que o per se está querendo atingir, né? Então, você teve uma queda acentuada de faturamento que trazia o projeto de lei anterior, com o veto, ele trazia até, inclusive, a criação de uma indenização para aquelas empresas que tiveram uma queda de acima de 50% no seu faturamento e mesmo assim mantiveram postos de emprego regular, né? Então você vê que o objetivo da lei é exatamente pegar esse efeito perverso que teve a pandemia no caixa e no faturamento das empresas. Bom, então eu faço aqui também. Desculpa, Alexis, aí o Pedro está continuando aqui, gente. Então, para uma análise de crédito para prover empréstimo, se usar 2020, o limite acabaria sendo bem menor. Vou dar essa resposta de duas formas. Lá para o tributário que a Rafa comentou, você vai apresentar os seus números de anos anteriores, inclusive, para que você possa ter a transação e prazos e valor de parcela, etc., adequado a uma linha histórica um pouco maior da sua agência, da sua empresa, né? Nos contratos com os bancos, muito provavelmente eles vão seguir as regras que eles já seguem. Então, eles devem olhar balanço de 2020, balanço encerrado de 2020, né? Mas isso vai ter que ser negociação banco-banco. Uma recomendação que a gente fez para algumas agências que a gente conversou já nas últimas 2 semanas já iniciem conversa com os bancos que vocês têm relacionamento. Então, o meu banqueiro aqui é o Itaú, é o Bradesco, é o Santander, o Banco do Brasil. Já iniciem essas conversas para que, primeiro, a gente possa ganhar tempo, vocês possam ganhar tempo, e segundo, para já entender o que eles vão precisar de números e a gente poder trabalhar isso e levar o que for mais eficaz. Acho que é isso, né? Eu quero só aqui salientar, quer dizer, a iniciativa de ter essa live rapidamente, tão logo teve o sancionamento, né, da lei, para exatamente isso, para um momento ainda de se preparar, de tentar antever algumas necessidades e que você já começa a se preparar desde já para quando o momento da regulamentação estarem todos mais prontos, né, para acessar os benefícios. Porque, como a gente envolve eventos e turismo, tem muita gente que talvez venha a recorrer desse benefício. Então, é importante que a gente esteja pronto e fica aqui o compromisso, se Paulo Focati, a Rafaela, enfim, se faça advogados topar, a gente tão logo tem a regulamentação, a gente volta para uma nova live, faz documentos de orientação para que todo mundo se mobilize rapidamente. Topado, claro, como sempre, não só live, mas teve até uma pergunta dessa aqui no chat, então, qualquer novidade, LinkedIn do escritório, LinkedIn da Ampro, Instagram da Ampro, site do escritório da Ampro, a gente vai postando lá. Então, parece coisa de marqueteiro, mas não é, viu, gente? Sigam lá o LinkedIn do escritório, sigam o LinkedIn da Ampro, que as informações a gente põe real time lá, tudo que sai de novidade.
Bom, eu acho que a gente está chegando ao fim. Queria, então, reforçar aqui, a Ampro vai estar sempre acompanhando, para e passo, tudo que vem acontecendo no mercado e sempre vai trazer os associados. Essa live foi aberta ao mercado como um todo, então fica aqui também, quem não fizer parte da Ampro, vem para a Ampro aqui, vamos ficar juntos nessa hora. Acho que é importante que a gente una forças, né, para estar pronto, né, para conseguir as melhores condições para o nosso mercado, sempre, né? Então, gostaria de, mais uma vez, agradecer o FAS Advogados pela proatividade, pela disposição de dividir esses pontos agora, e agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, lembrando que nós temos o Ampro Saber, está no ar, hoje, às 6h30, dá tempo de se inscrever ainda, existe uma apresentação, um curso para entendimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Não existe negócio daqui para frente, ninguém vai poder alegar ignorância com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. É muito importante ter o conhecimento para evitar punições, lembrando que em agosto, né, as punições passam a ser vigentes e pode ter até multa de até 50 milhões de reais de multa. Não é brincadeira, então eu queria então, reforçar aqui, se puderem colocar, não sei se a Miriam está aqui, colocar o link de inscrições para o evento de hoje, né? Então, agradeço a presença de vocês e agradeço mais uma vez o FAS Advogados e contem sempre com a Ampro. Até a próxima. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Bom, Alex. Até logo, obrigado.